Quem nunca precisou desenvolver um relatório no Proteus? Para alguns o relatório ele precisa ser impresso, para outros simplesmente na tela já é o suficiente. Alguns vão pedir para que possa ser possível exportar esses relatórios para planilha, outros vão pedir em PDF, enfim. Cada cliente, cada empresa, cada departamento da empresa vai pedir o relatório de um jeito diferente. Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Include, meu nome é Leonardo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre relatórios e como desenvolver um relatório. Nós vamos ver aqui na prática utilizando a classe T-Report. E eu particularmente gosto bastante da classe T-Report porque com ela a gente consegue desenvolver o relatório e ter a opção de gerar esse relatório tanto na tela quanto em planilha ou em PDF, sem a gente precisar desenvolver outros tipos de tratamento. Então a gente só se preocupa realmente com o modelo ali do relatório, a estrutura dele e os dados, e esses recursos para exportar o relatório, essa classe T-Report ela já traz isso de forma automática para a gente. Mais uma vez vamos para o nosso VS Code justamente para desenvolver o nosso relatório. Na verdade eu já estou com fonte desenvolvida aqui, no qual eu fiz alguns testes já, trago ele desenvolvido justamente para que o nosso tempo de vídeo não fique muito alongado, mas vamos lá. Criei uma user function aqui chamada relato, que é basicamente a chamada do nosso relatório através do menu. Aqui nós criamos duas variáveis, uma chamada oReport, que vai ser de fato o nosso relatório, e também criei uma variável aqui cperg, que é basicamente as perguntas do nosso relatório, quais são os parâmetros que a gente vai utilizar ali para filtrar as informações, ou seja, são as perguntas que estão cadastradas na tabela SX1. Aqui eu chamei a função padrão pergunte justamente para poder inicializar essas perguntas. É a partir disso que a gente vai ter acesso de fato aos parâmetros e é a partir desses parâmetros que a gente vai fazer o filtro das informações mais para frente. Esse segundo parâmetro, onde eu passei aqui no caso falso, eu vou até mudar ele para true, significa que quando eu chamar essa função, se esse segundo parâmetro estiver como true, ele automaticamente vai abrir a tela dos parâmetros, pedindo para que o usuário preencha as informações ali. Se você colocar somente como falso, essa tela ela não vai aparecer, mas a gente vai carregar as variáveis desses parâmetros dentro do nosso código-fonte, e aí a gente vai ter basicamente o acesso aos parâmetros que foram preenchidos na última execução. Eu vou colocar aqui como true, para ele, assim que a gente abrir o relatório, ele já trazer a tela dos parâmetros para a gente preencher. E aqui basicamente o nosso objeto oReport, ele vai receber o retorno da função reportDef, onde nós passamos aqui as perguntas por parâmetro. Essa função reportDef nós que devemos desenvolver ela, e ela basicamente recebe a estrutura do nosso relatório. Então criei aqui embaixo uma static function chamada reportDef, recebendo as perguntas. Mais uma vez, criei aqui uma variável chamada oReport com o mesmo nome, justamente para não ter confusão. E temos aqui declarado 3 objetos que são seções do nosso relatório. Então temos a seção 1, 2 e 3. Por que isso? Primeiro é importante a gente entender o tipo de relatório que a gente vai desenvolver. Nesse caso aqui eu vou pegar o cadastro de cliente, todos os clientes que eu tenho cadastrado. Esses clientes serão a seção 1 do nosso relatório. Na seção 2, eu vou buscar os pedidos de venda que estão atrelados a esse cliente. Então, os pedidos é a nossa seção 2. E na seção 3, a gente vai ter os itens atrelados a esse pedido que está atrelado ao cliente. Então, temos 3 seções aqui. Você pode criar quantas seções forem necessárias, vai depender aí da regra, do tipo de informação que foi solicitado nesse relatório. Mas vocês vão ver que basicamente para criar outras seções, a lógica utilizada no fonte ela se repete, ela é praticamente a mesma. Por isso que eu criei 3 seções aqui, justamente para que vocês possam ver que essa lógica ela se repete a cada seção que você cria dentro desse relatório. Então vamos lá. Temos aqui o nosso oReport, que é a nossa variável que declaramos aqui. Nós vamos instanciar a classe T-Report e aqui nós vamos passar no primeiro parâmetro desse método new o nome do relatório. Aqui é recomendado que você coloque realmente o nome da sua função aqui dentro do código-fonte, relato. Por isso que eu coloquei da mesma forma aqui. No segundo parâmetro nós colocamos o título do relatório. Aqui eu declarei uma variável cTítulo com o nome do relatório de fato, pedidos por cliente. Ou você pode declarar através de variável, ou você pode colocar o título diretamente aqui no segundo parâmetro. No terceiro parâmetro, nós colocamos as perguntas.
Por quê? Caso a gente não chame as perguntas direto na inicialização do relatório, colocando as perguntas aqui, vai habilitar um botão para que o usuário clique naquele botão e preencha os parâmetros desse relatório. E aqui, por fim, na quarta posição aqui, no nosso quarto parâmetro, a gente coloca um bloco de código onde a gente vai chamar a função que de fato vai imprimir o nosso relatório. É ela que vai filtrar os dados e printar realmente as informações nesse relatório para disponibilizar a informação para o usuário. Na linha seguinte, utilizando aqui a nossa classe oReport, né, o nosso objeto que já recebeu a instância do tReport, eu chamei o método aqui chamado setLandscape, que significa que nós queremos que a página do relatório ela esteja em modo paisagem. Caso você não queira em modo retrato mesmo, basta você não informar essa opção. Eu coloquei aqui justamente para que fique evidente as opções que a gente pode trabalhar. Agora nós vamos, de fato, montar a estrutura desse nosso relatório. Então nós temos aqui declarado a nossa OSection1, que é a seção 1 que vai receber os dados do cliente. Então nós chamamos a classe trSection, chamamos o método new e no primeiro parâmetro nós passamos a nossa classe tReport, que nós chamamos aqui de oReport. No segundo parâmetro a gente coloca o nome dessa seção. Então vocês vão perceber aqui que a nossa classe tReport é ela que engloba tudo do nosso relatório, tanto a estrutura quanto os dados. Nessa função reportDev a gente está montando somente a estrutura e vamos chamar uma série de classes que vão ser imputadas dentro do oReport e aí esse oReport vai ter tudo pronto para que o relatório seja impresso. Então criamos aqui a nossa primeira seção utilizando a classe trSection no método new. Agora a gente precisa criar as colunas desse nosso relatório e o comando que faz isso é o trcell. Nesse caso aqui a gente não precisa atribuir ele a nenhuma variável, até porque o fato de você chamar esse método vai fazer com que você informe que essa célula ela seja parte da seção 1. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Chamamos aqui o trcell, método new, e no primeiro parâmetro nós passamos o objeto da seção que nós estamos trabalhando. Nesse caso aqui é o OSection1. No segundo parâmetro nós temos o nome dessa coluna. Aqui eu coloquei o mesmo nome do campo da tabela, mas na verdade aqui é um alias. Você pode colocar o nome que você bem entender, mas eu coloquei o nome do campo da tabela para ficar fácil o entendimento, mas não tem a necessidade. Apenas fique ciente que na hora de atribuir o valor a essa coluna, você vai ter que utilizar o nome que foi informado aqui. Aqui no nosso terceiro parâmetro, a gente informa a tabela no qual nós estamos trabalhando. Aqui eu não informei nada porque nesse relatório nós vamos fazer a busca através de uma consulta SQL. Então nós vamos utilizar de uma query para buscar as informações e não vamos abrir diretamente uma tabela do Proteus para fazer isso. Neste quarto parâmetro, nós colocamos o nome dessa coluna. Então no caso aqui é o código do cliente. Neste outro parâmetro a gente coloca a picture ou a máscara do campo. Como é um campo texto, eu vou manter vazio, a gente não vai colocar uma picture aqui. E nesse último parâmetro, a gente tem que informar o tamanho desse nosso campo. Você pode informar aqui um valor numérico fixo, mas eu coloquei aqui a função chamada tansx3, buscando o tamanho do campo A1 código lá na nossa base de dados, lá no nosso sx3. Essa função ela retorna um array, e aí na posição 1, a gente tem o acesso ao tamanho do campo. Por que eu faço dessa forma? Caso o tamanho dos campos sejam alterados lá na nossa estrutura, na tabela SX3, automaticamente o nosso relatório se adapta a isso e aí não demanda manutenção aqui no relatório, pelo menos nessa parte. A gente repete esse mesmo comando, só que para outras colunas, para outros campos. Então eu fiz o mesmo aqui para o A1 loja e o A1 nome. Na sequência, informamos aqui a OSection2, repetindo o mesmo procedimento que nós fizemos para a nossa Section 1. Então eu chamei aqui o trSection, passei no primeiro parâmetro o nosso oReport, que é quem está englobando todas as informações do relatório, e chamei aqui no segundo parâmetro o nome da nossa seção, que é pedidos. E tudo isso é atribuído à variável OSection2. Mais uma vez, repetindo o mesmo que nós fizemos na seção 1, chamamos aqui o trcell e dentro do método new, no primeiro parâmetro, nós passamos o nosso objeto OSection2. Aqui eu coloquei o nome do campo, a gente vai ter nessa section somente o número do pedido, isso é o suficiente para a gente. E os demais parâmetros aqui seguem a mesma lógica do que foi informado
na nossa primeira seção aqui. Agora nós vamos fazer a Section 3 e é exatamente a mesma coisa. A lógica se repete. Se você for criar uma quarta, quinta, sexta seção, essa lógica ela vai se repetir. Então, mesma coisa. Aqui eu mudei realmente aqui o campo da descrição do produto, onde ao invés de colocar o nome do campo da tabela, eu propositalmente coloquei aqui a descrição do produto. Aqui nos campos de valor, a gente poderia informar aqui, por exemplo, a picture. Então, eu vou informar uma picture aqui de teste, eu não cheguei a testar dessa forma ainda, mas vamos colocar aqui uma picture para quantidade e uma picture para os valores, né? Vou colocar dessa forma, né? O ponto e vírgula é invertido, eu sempre me perco nisso. Então colocamos aqui a picture para os nossos campos de quantidade e valor. Depois disso, a gente precisa criar uma função que vai, de fato, buscar os dados no nosso banco de dados e imprimir realmente esses dados no relatório. Como que a gente faz isso? Lembra aqui, no início da nossa função reportDef, nós declaramos aqui, nós fizemos a chamada da nossa classe tReport e um dos parâmetros é um bloco de código onde a gente chama uma função. E é justamente essa função que vai buscar os dados e vai montar o nosso relatório com as informações que nós estamos de fato consultando. Então a gente precisa criar uma static function, nesse caso aqui chamada printReport, passando o nosso objeto ao report para ela. Afinal, a nossa estrutura do relatório está dentro desse objeto report. Então aqui embaixo nós temos a nossa função chamada printReport recebendo o nosso objeto do tReport. Aqui a gente precisa, mais uma vez, declarar as nossas seções, então no caso a gente só acessa a estrutura que nós já definimos na função reportDef. Para que a gente tenha acesso a essa seção e a toda a estrutura, a gente utiliza esse comando report::section e no parâmetro o número da seção que a gente está utilizando aqui. Então, para a variável section1, a gente vai passar o parâmetro 1, para section 2 o parâmetro 2, 3 e assim por diante, caso você tenha mais seções no seu relatório. Eu declarei aqui 3 variáveis que são alias que serão utilizados para as consultas SQL que nós vamos fazer aqui. Então, basicamente eu criei um alias para cada uma das seções. Esse primeiro alias seria o alias para o cadastro de cliente, esse segundo alias para os pedidos e o terceiro para os produtos que estão vinculados a esse pedido. E aqui eu coloquei só um contadorzinho que a gente vai contar, vai fazer só uma validação se a nossa consulta realmente retornou registro ou não. Vamos lá, dando sequência aqui. Primeiro passo é a gente montar os dados da nossa primeira seção, que são os clientes. Então eu utilizei aqui o embedded SQL e dentro tem uma query, uma consulta ao banco de dados que faz justamente a consulta aos clientes. E ele leva em consideração os parâmetros que foram preenchidos lá no começo do nosso relatório. Quando a gente faz a abertura dele, vai pedir os parâmetros e esses parâmetros serão considerados nessa consulta aqui. Eu não vou entrar em detalhes de como desenvolver essa consulta SQL, inclusive aqui no canal deixei um vídeo onde eu explico sobre como fazer uma consulta simples no SQL, é um vídeo para iniciante, então se você é avançado pode descartar, então estou deixando aqui no card o acesso fácil a esse vídeo, para que caso você queira aprender um pouquinho mais sobre consultas SQL, você pode assistir esse outro vídeo. Então, tá certo, aqui a gente já fez a nossa consulta na nossa tabela SA1, e aqui eu coloquei o contador, onde ele vai contar quantos registros foram retornados por essa consulta, por isso que eu declarei esse contador aqui em cima. Então, se realmente retornou registro, aí sim que a gente vai imprimir a informação desse relatório. Caso não tenha registro, não tem por que a gente seguir todo o restante da lógica. Então a gente faz aqui uma condicional, onde se a quantidade de registros for maior que 0, aí sim a gente passa para as próximas partes do nosso código fonte. Um ponto de atenção, quando a gente utiliza essa função countTo, ele posiciona o ponteiro para o final da tabela. Então você acaba sendo obrigado a utilizar a função dbGoTop para o alias da tabela que você criou aqui, uma tabela temporária que é o resultado dessa consulta. Então você tem que posicionar esse ponteiro lá no começo para que você consiga fazer a varredura pelas informações. Aqui em seguida a gente faz justamente a varredura nessa tabela que nós geramos aqui de forma temporária através dessa consulta SQL.
e fazemos a varredura enquanto não for fim de arquivo, ou seja, vamos passar realmente por todos os registros e ele só vai sair desse while quando realmente chegar no último registro e não tiver mais nenhum outro para fazer a varredura. Agora aqui, de fato, a gente começa a printar as informações desse relatório na tela. Então o que a gente tem que fazer? Primeiro a gente tem que informar que nós estamos iniciando a sessão, ou seja, nós vamos começar a imputar informações dentro dessa sessão. E aí para isso a gente chama o nosso objeto oSection1 e utilizamos o método init. Significa que nós estamos iniciando a nossa sessão. Na sequência, a gente precisa pegar os dados dessa nossa consulta e, de fato, printar na tela. Então a gente utiliza o quê? O nosso comando, através do nosso objeto oSection1, utilizamos o método cell, onde passamos o nome da coluna no qual iremos preencher. Observe bem, o nome que está aqui é o mesmo nome que foi declarado aqui na estrutura. Então, se você colocou um nome que não é o campo da tabela, você necessariamente precisa colocar aqui o mesmo nome que foi declarado lá na estrutura, lá no TRCell. Na sequência, a gente chama o método setValue, que é onde a gente vai de fato colocar a informação que a gente precisa. Aqui eu chamei o Altrin só para tirar os espaços tanto à direita quanto à esquerda, mas aqui a gente vai preencher com o conteúdo do campo a um código que foi retornado pela nossa consulta. Perceba que a gente está utilizando o alias da nossa query. E o mesmo se repete para os outros campos, tanto o campo loja quanto o campo nome. Então a gente já tem a informação carregada e agora a gente precisa printar ela. Para isso, a gente utiliza aqui o oSection1 println. Isso significa que estamos pegando essas três informações aqui e estamos de fato printando ela na tela. Em seguida eu utilizei esse comando aqui, report finline, que no caso ele vai imprimir uma linha contínua no nosso relatório, justamente para facilitar a visualização. Agora que nós já temos tratado aqui a impressão dos dados do cliente, agora a gente precisa pegar, quando a gente está imprimindo esse cliente, a gente precisa pegar agora os pedidos que estão atrelados a ele. Então, como a gente está imprimindo o primeiro cliente, a gente faz uma segunda consulta SQL, utilizando um outro alias chamado caliaspd, e aí a gente vai rodar uma consulta SQL lá na nossa tabela SC5, que é de pedidos de venda. E aqui na nossa condição where a gente vai informar o código e a loja do cliente, ou seja, essa segunda consulta, que representa a nossa section 2, ela vai retornar somente os pedidos que foram feitos para esse cliente. E aqui a lógica mais uma vez ela se repete. A gente precisa zerar o nosso contador e mais uma vez utilizamos a função countTo. Informamos aqui a nossa variável que vai ser o contador, que é justamente para contar quantos registros tem para esse cliente, quantos pedidos esse cliente tem. Então a gente só vai executar as lógicas seguintes caso realmente tenha pedido para esse cliente, senão não é necessário a gente executar essa lógica. E percebam que a lógica que nós fizemos anteriormente para imprimir os dados da nossa Section 1, ela vai se repetir tanto para a Section 2 quanto para a Section 3. Então perceba, a gente novamente deu um dbGo top, só que dessa vez no alias que fez a segunda consulta, que é a nossa tabela de pedidos. E aqui é a mesma coisa, vamos varrer essa nossa tabela de pedidos até chegar no fim de arquivo. Iniciamos a nossa seção 2 e vamos imprimir os dados dessa seção 2, mais uma vez, utilizando agora o oSection2, chamando o método cell, passando o nome da nossa coluna que declaramos lá na nossa report.def e utilizamos aqui o setValue passando a informação que a nossa consulta SQL retornou. Estando preenchido as nossas colunas, a gente utiliza mais uma vez o método println, só que dessa vez para a section 2, e é ela que vai printar realmente a informação na tela. Aqui eu comentei o finline, afinal achei que ficou estranha a linha, então eu acabei tirando aqui. Na sequência, agora que a gente já tem o número do pedido, a gente vai fazer uma nova consulta para buscar os produtos que estão atrelados a esse pedido. Então, a gente já tem aqui o número do pedido que foi feito na nossa consulta anterior e vamos utilizar mais uma vez uma consulta SQL para buscar os itens desse pedido. E aí a gente utiliza o retorno da nossa consulta anterior como uma condição para esse filtro aqui, onde a gente passa o número do pedido. E perceba que mais uma vez a lógica vai se repetir. A gente zera
o contador, realiza a contagem dos registros de novo, e se de fato tiver registro, a gente passa para a próxima etapa. Então, posicionamos o nosso ponteiro no começo da nossa consulta, né, do nosso primeiro registro da nossa tabela temporária, e vamos fazer a varredura enquanto não for fim de arquivo. Mais uma vez, inicia a sessão, agora no caso a sessão 3, e vamos preencher os dados da sessão 3. Então a gente tem a célula, que é a coluna C6 produto, então passamos o conteúdo que a nossa última consulta retornou, que é o C6 produto. E perceba que aqui a gente tem o Desk Pro, que é a descrição do produto. Então aqui a gente declarou de uma forma diferente, de forma proposital, para que vocês possam ver que o importante é que o nome declarado aqui seja o mesmo nome que foi declarado na estrutura lá na nossa report def. E aqui, como esse campo ele não é retornado pela nossa consulta SQL, eu utilizei o comando posicione para ele posicionar efetivamente lá na tabela SB1, que é onde tem o cadastro de produto, e retornar o campo de descrição. Então aqui a gente não utilizou uma consulta SQL para retornar os dados. Então perceba, não necessariamente você vai precisar fazer esse tipo de relatório com consultas SQL. Você pode simplesmente posicionar nas tabelas buscando as informações que você precisa. E aí você informa aqui no setValue o nome do campo que você está fazendo a leitura e quer que ele seja exibido no relatório. Aqui em sequência temos os outros dois campos, que é a quantidade e valor. Aqui, como é um campo numérico, a gente não pode utilizar a função altrim, senão a gente vai ter um erro de execução. E por fim, a gente dá um print line na nossa seção 3. Perceba que nós concluímos aqui todas as nossas sessões, então a gente inicializou elas, agora a gente precisa encerrar essas sessões. E esse encerramento ele acontece na ordem inversa. Então, a sessão 3 ela foi a última a ser impressa, então a gente concluindo a varredura por todos os registros, agora a gente precisa finalizar a nossa sessão 3, e aí para isso a gente chama o nosso objeto section 3 e chamamos o método finish. Isso vai fazer com que o código entenda que essa sessão ela foi finalizada. Utilizei aqui o report skip line, que é para que ele pule uma linha. Isso aqui é somente para fins de melhorar a visualização do relatório. Na sequência, como encerramos a nossa sessão 3, agora a gente também precisa fazer o mesmo para a sessão 2. Então, utilizamos objetos oSection2 e mais uma vez aqui o finish. Nesse caso eu não dei um skip line, não achei necessário pular uma linha. E aqui é a mesma coisa. Quando saímos aqui do nosso penúltimo laço, digamos assim, a gente também precisa finalizar a nossa primeira sessão. Dei aqui um skip line, agora pulando duas linhas, então nesse caso aqui a gente pulou uma linha, aqui a gente está pulando duas. Isso, mais uma vez, é só para fins de visualização mesmo. Então vai depender aí dos seus testes, se vale a pena ou não pular as linhas. E aí por fim, a gente encerra a nossa section 1, finalizando o nosso relatório. Então, bom, vamos compilar e vamos fazer um teste com esse relatório. A gente vai gerar esse relatório em disco, né, na tela diretamente, e também na versão em planilha. Vamos executar aqui, você também vai conseguir gerar esse relatório em PDF. Eu já estou com o relatório aqui no meu menu, então vamos executar ele. E aí vocês vão ver que a seção do relatório ele vai abrir os nossos parâmetros. Ou seja, essa tela ela foi aberta nesse momento porque aqui no nosso código-fonte nós declaramos essa segunda opção da função pergunte como true. Caso você não queira que apareça aquela tela, você coloca a segunda opção aqui como falso e aí ele vai pular automaticamente. Eu vou manter aqui o que está preenchido. Quando você abrir o relatório, ele vai vir automaticamente para essa tela aqui. E caso o usuário queira preencher os parâmetros, basta ele clicar aqui e tem a opção parâmetros. E aí a gente tem acesso à mesma tela que foi apresentada inicialmente. Então, apresentar essa tela já de cara assim quando abre o relatório ou não é uma opção sua. Então, fica aí a critério, mas é importante mostrar as duas maneiras. Eu vou colocar aqui o nosso relatório de branco a CZZ para imprimir de todos os clientes. Afinal, eu tenho poucos aqui de teste. Eu vou confirmar. Então aqui nesse primeiro teste, eu vou utilizar o modo arquivo. Vou gerar aqui no disco local. Ele está em modo paisagem. É possível alterar
Mas como a gente setou lá no nosso código-fonte, aqui através do Set Landscape, ele já trouxe preenchido aqui de forma automática o modo paisagem. Então eu vou colocar aqui o imprimir, a gente vai gerar ele na tela do Proteus. Você poderia gerar ele em spool, ele já iria sair direto para a impressora, não tem necessidade de você fazer nenhum tipo de tratamento no código-fonte. Primeira página do nosso relatório, onde tem os parâmetros preenchidos, e aqui na segunda página nós temos nosso relatório montado da forma como nós estruturamos. Então temos aqui a nossa Section 1, que tem o código do cliente, a loja e o nome, da mesma forma que nós criamos aqui na nossa estrutura. Na segunda seção nós temos o número do pedido, então vamos conferir, tem aqui ó, o número do pedido. E na terceira seção a gente tem o produto, a descrição, a quantidade e o valor total. Então percebam que inclusive os campos que são numéricos, quantidade e o valor total, eles obedeceram a picture que nós cadastramos aqui na nossa estrutura. E a informação veio aqui de forma correta. O que é importante trazer de informação aqui? Existe um limite de informação que você pode imprimir no relatório justamente por conta do tamanho da folha. Quando isso acontecer, se estourar o limite da folha, as informações elas vão ser truncadas e vai ficar faltando informação no relatório. Por exemplo, se esse campo de descrição tivesse um conteúdo muito grande, esse conteúdo acabaria sendo truncado, não trazendo a descrição completa. Quando isso acontece, o recomendado é que o relatório seja gerado em planilha, porque aí lá na planilha a gente não tem esse problema de truncar as informações. Então eu vou sair aqui, eu vou chamar o relatório novamente e agora nós vamos gerar ele em planilha. Vocês vão perceber que o Proteus ele gera em formato XML, mas esse formato XML você consegue abrir ele tanto no Excel ou em algum outro software aí que faça acesso a planilhas. No meu caso aqui, eu estou utilizando o BR Office, tá? Não tenho o Excel instalado aqui nesse computador. Então vamos dar imprimir aqui como BR Office, eu vou mandar ele lá para a mesma unidade E, e ele vai abrir aqui automaticamente já com a nossa planilha aberta direto no Excel aí no caso, ou no BR Office. Ele separa aqui por planilhas em abas diferentes. Então na primeira a gente tem o que seria a primeira folha do nosso relatório, onde tem ali os parâmetros preenchidos. E aqui na segunda, a gente tem de fato o nosso relatório. E é justamente nesse ponto, caso a informação esteja truncada, você consegue expandir a célula e ter acesso à informação completa. Caso você tenha impresso ele em tela e a informação não caiba na folha, você consegue gerar ele em planilha e consequentemente ter o acesso à informação completa daquela coluna. Um outro ponto de atenção aqui, eu já tinha criado as perguntas desse relatório lá na tabela X1. É possível você criar uma função que faça a criação dessas perguntas de forma automática caso ela não exista. Porém eu não fiz isso aqui justamente porque caso você migre o seu dicionário para o banco, a ferramenta Code Analysis vai reclamar disso, porque você acaba fazendo acesso à tabela SX1 diretamente. Então eu coloquei isso justamente para evitar esse tipo de problema, mas caso você faça esse tratamento de criar as perguntas automaticamente lá na SX1, tenha ciência de que o Code Analysis pode reclamar disso. Então eu entendo que a gente concluiu aqui o nosso desenvolvimento de relatório. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, até porque tem bastante passo ali para explicar no código-fonte, mas eu espero que esse relatório que eu trouxe aqui de exemplo para vocês possa servir de base para que você desenvolva qualquer outro tipo de relatório. Existem outras formas de se desenvolver relatórios no Proteus, até mesmo sem utilizar a classe T-Report, como por exemplo relatórios gráficos. Um bom exemplo de relatório gráfico é o Dunphy. Também a gente consegue fazer isso de forma customizada, mas isso acaba sendo um conteúdo para um outro vídeo, porque senão ficaria muito longo. Pessoal, se esse vídeo te ajudou, não se esqueça aí de curtir, compartilhar, deixa aí no comentário se você tem uma outra lógica para desenvolver relatório, desenvolve o relatório de outra forma, compartilha aí as suas experiências, que isso com certeza vai ajudar, principalmente o pessoal que está começando aí no mundo do Proteus. Obrigado a todos que assistiram até o final, valeu e falou!